Fala pessoal, beleza? O assunto desse vídeo está relacionado com a abordagem que nós vamos ter ao falar com o cliente quando nós queremos entender o sistema, mas já pensando em ameaças. Percebam que muitas vezes essa abordagem vai ser sutil. O cliente nem vai perceber que nós estamos falando de segurança, que estamos pensando em ameaça nos primeiros momentos. Depois a gente pode deixar isso claro para ele e vender, inclusive, como um diferencial, mostrar que nós temos essas preocupações. Mas, num primeiro momento, vamos simular uma conversa para vocês entenderem como que essas coisas costumam aparecer. Nesse exemplo que eu dei no vídeo anterior, sobre modelagem de ameaças em um sistema acadêmico, nós podemos imaginar que, na minha primeira conversa com o cliente, esse cliente pode ser, por exemplo, o reitor da universidade que vai comprar esse sistema acadêmico, ele vai me dizer o que o sistema faz. Então, eu posso perguntar para ele exatamente isso. O que esse aplicativo, esse software, ele vai resolver? O que ele vai oferecer de funcionalidade? Como é que você imagina ele? Pode ser que o reitor me diga, né, que esse sistema ele deve permitir que, por exemplo, estudantes consigam se matricular. Ele pode também aprofundar dizendo, não, eu também imagino que os coordenadores ou a secretaria acadêmica conseguem fazer ofertas de disciplinas. Com isso, os discentes conseguem se matricular, cancelar sua matrícula, conseguem também visualizar o resultado, se foi deferida ou não aquela solicitação. Os professores conseguem solicitar relatórios para verificar se os discentes estão ou não na sua disciplina, se eles foram aceitos ou não. Então, o discente, né, ele se matricula e o docente ele vai ter uma relação de quem está já matriculado para, inclusive, fazer chamada posteriormente. Então, nessa primeira conversa, nós já conseguimos entender que o sistema ele tem papéis e usuários diferentes, certo? Nessa pergunta, então, nós já conseguimos estabelecer uma base para a segunda pergunta, que é já aprofundar nos usuários. Basicamente, nós podemos perguntar quem utiliza o sistema e o que cada pessoa pode fazer. Mesmo que ele já tenha adiantado, né, que o aluno se matricula e que o professor visualiza o relatório, etc., nós podemos pedir de forma mais específica. Até que ponto, né, uma pessoa consegue ou não fazer determinada ação no sistema. Então, nós vamos estabelecer fronteiras, certo? Então, ele pode dizer, por exemplo, o estudante somente consulta mesmo ali as ofertas, somente solicita matrícula e cancela as matrículas, as solicitações, né, e vê resultado. Então, é só isso que o estudante faz mesmo. Já a secretaria ou a coordenação, e aí percebe, ele já pode surgir com uma informação extra. Eventualmente, numa primeira fase, ele fala coordenação acadêmica, agora ele fala secretaria ou coordenação, e você já vai ter que desambiguar isso. Tá, mas espera aí. Então, é o mesmo papel, a secretaria e a coordenação fazem a mesma coisa, coordenação do curso é a mesma coisa que coordenação acadêmica, então você já consegue fazer o papel, assim, do engenheiro de requisitos, né, do processo de engenharia de requisitos do engenheiro de software tradicional. Ainda não é necessariamente segurança, mas já começa a ficar claro quais são esses papéis e quem está suscetível a mexer nesse sistema. Ele pode dizer que administrador gerencia contas, permissões, aspectos técnicos, o professor só vai ver a lista de estudante matriculado mesmo, não consegue realizar nenhuma outra operação no sistema, tá? E então, com isso, né, nós já temos diferentes usuários, diferentes níveis de acessos que podem ser observados, e isso vai ser bastante importante. Logo de cara, eu já consigo pensar em duas letrinhas do Stride, né? Uma delas é o S do spoofing, então lembra que a falsificação de identidade ela está diretamente ligada à identidade. Se nós temos diferentes tipos de papéis, quer dizer que esses papéis eles podem ser falsificados. Alguém pode falsificar daqui a pouco o papel do coordenador, pode tentar se passar por um aluno que não é, né, cancelando a matrícula dele, esse tipo de coisa. Além disso, nós conseguimos pensar também na elevação de privilégios. Já que nós temos privilégios diferentes, nós temos o Elevation of Privilege, né, a última letra do Stride, que é a letra E, né, que justamente ela está relacionada à capacidade de um usuário com determinado privilégio conseguir se autenticar ou simplesmente assumir papéis que ele não deveria ter, que é justamente o que a elevação de privilégio faz. É como se um professor que só deveria, por exemplo, visualizar relatórios, ele consegue daqui a pouco desmatricular um aluno. Vai que tem um professor mal intencionado, malicioso aí, que ele consegue desmatricular um aluno da disciplina dele.
e se não tiver uma boa auditabilidade, não tiver o não repúdio, né? Daqui a pouco ninguém sabe que foi o professor que eliminou um aluno lá da sua disciplina porque o professor ele não gosta daquele aluno, né? Então, um sistema malicioso, né? Um sistema malicioso não, né? Um sistema vulnerável, ele pode abrir portas para usuários maliciosos. Então, você deve imaginar, mas o professor não faria isso. Ok, isso é a premissa básica, só que num sistema de informação, nós não podemos confiar nos usuários. O sistema de informações deve ser feito, né, deve ser concebido para que não tenha nenhuma confiança pessoal, né? O desenvolvedor, especialmente o engenheiro de software, ele não conhece o professor, não conhece os usuários. Então, via de regra, o sistema deve tratar esse tipo de coisa, tá? Então, o entrevistador ele pode ir além e perguntar: bom, quais são as informações que não podem ser acessadas ou alteradas indevidamente? Quando você coloca um indevidamente, aí sim você começa já a ir para o lado, né, do caso de abuso e para um lado de segurança mesmo. Então, é uma ação indevida, né? Você já está esperando que o cliente ele pense em coisas que ele não estava imaginando antes, não são funcionalidades, mas que são coisas que, na verdade, ele quer proibir, ele quer que não aconteça no sistema. Então, ele pode dizer, por exemplo, olha, nós precisamos proteger as credenciais, os dados pessoais, o histórico acadêmico, solicitações de matrícula, isso tem que ser feito somente por pessoal que tem acesso a essas funcionalidades, o aluno não pode fazer fora do prazo, é somente aluno que faz, não é um professor que vai solicitar matrícula para o seu aluno, por exemplo, né? Os cancelamentos, número de vagas, cada professor ele vai, eventualmente, o professor ou o coordenador ofertar um número de vagas numa disciplina, o aluno ele não pode simplesmente alterar, né, de forma maliciosa um número de vagas para garantir que ele seja aceito, né? Imagina que tem 60 vagas, o aluno ficou em 67 no ranking, ele vai lá e altera de forma maliciosa, descobre como fazer isso e oferta 68 vagas numa disciplina. Então, daqui a pouco o aluno não consegue se beneficiar se tiver essa ameaça, né? E essa ameaça for de fato uma vulnerabilidade no sistema, tá? No próximo vídeo, pessoal, nós vamos falar sobre essa diferença do que é uma ameaça e o que é uma vulnerabilidade. Spoiler, a vulnerabilidade é a ameaça não tratada, tá? Esse é o spoiler, mas vai ter uma aula toda sobre isso. Continuando o nosso sistema aqui, então percebe que nós já temos informações sobre ameaças em potencial. Nós já conseguimos entender que coisas podem se sair de uma maneira não prevista. E a próxima pergunta pode ser relacionada aos prejuízos. Prejuízos é importante, pessoal, porque baseado na percepção do usuário final sobre os prejuízos de cada uma das ameaças encontradas, é que nós conseguimos medir riscos. E medir risco é muito importante para poder priorizar os controles das vulnerabilidades futuramente. Tem uma frase que não faz parte dessa aula, mas que eu já vou adiantar para vocês, que é o seguinte: todo software ele vai ter uma outra vulnerabilidade. Talvez você não encontre ela, não seja fácil de encontrar. E é por isso que quando eu falei lá no início, né, na primeira aula, quantas vulnerabilidades um software precisa ter para ser considerado inseguro, né? Você já sabe que apenas uma vulnerabilidade é suficiente. A má notícia é que dificilmente um software não tem essa vulnerabilidade. A maioria dos softwares, ele simplesmente não tem vulnerabilidade conhecida. E se ele não está vulnerável, ele pode ficar vulnerável a partir de alguma atualização ou alguma coisa do tipo. Tá? É por isso que nós precisamos mapear essas ameaças, que é o que essa aula de hoje está mostrando para vocês, e baseado nesse mapeamento, nós temos que investigar qual é o risco, né, de cada uma dessas ameaças para ver o quanto que o cliente está disposto a investir. Se é muito importante para ele mitigar uma ameaça, não deixar o sistema vulnerável àquela ameaça, é plausível que ele tope, né, inclusive de forma financeira, financiar o desenvolvimento de soluções mais seguras relacionadas a controles, né, para mitigar aquele tipo de ameaça. Então, é por isso que nós temos que perguntar sobre os prejuízos. Por exemplo, eu poderia perguntar diretamente: que prejuízo, né, o sistema pode causar? Ou melhor ainda, né, o que poderia causar maior prejuízo ao estudante ou à universidade se algo sair errado no sistema? Qual é a ação maliciosa ou indevida que causaria maior prejuízo? E aí, aqui pode surgir muita coisa diferente. Ele pode compartilhar, por exemplo, uma preocupação com que alguém acesse a conta de um estudante e, de forma indevida, matricule esse estudante em disciplinas que ele não
gostaria, né? Pega o estudante de engenharia de software, que não tem, por exemplo, disciplina de cálculo, e matricula o cara lá em cálculo 4 para as engenharias. O estudante talvez ele não estava a fim de fazer essa disciplina e isso pode ser um risco, né? Ou pior, ele se matriculou em RP1, né? Resolução de problemas 1, e que é importante, né? Quem está começando no curso já deve saber isso. E foi lá, alguém descobriu a conta dele ou conseguiu acessar, fazer um spoofing, por exemplo, né? Falsificar a identidade e desmatriculou, cancelou a solicitação de matrícula. Ele vai perder essa disciplina, o percurso dele vai ser beneficiado, eventualmente ele pode perder a vaga, porque a pessoa pode cancelar todas as matrículas, ele simplesmente não ter matrícula, e ele é desligado, perde uma vaga numa universidade federal. Você percebe que quando a gente começa a conversar com o cliente, perguntar quais são suas preocupações, qual é o maior prejuízo que o processo, e nem é o sistema, tá? É o processo de matrícula. Se der errado algo no processo de matrícula, qual que é o maior prejuízo que pode ter aos alunos ou à universidade? Já vai começar a surgir coisa. Ah, olha, para o aluno, um dos maiores prejuízos seria o cara não se matricular, porque ele perde a vaga. Uma universidade ela é feita de alunos, essencialmente, né? Se não tem aluno, não tem universidade. Então, nós precisamos garantir que esse aluno consiga se matricular. Então, uma grande problemática seria alguém se passar por ele, e aí já começa a fazer links com o Stride, né? Ah, então se passar por ele é spoofing. Ou não, ninguém se passou por ele, está segura a conta do usuário, mas alguém conseguiu deixar o usuário, né, sem acesso ao sistema. Isso pode se relacionar com o sistema como um todo, por exemplo, vou derrubar o servidor no dia da matrícula, vou deixar a rede inacessível. Tudo isso está ligado ao D do Stride, né, que é Denial of Service, a negação de serviço. Ou pior, eu posso fazer isso mais direcionado. Eu posso resetar a senha do usuário na hora que ele vai se matricular. E aí ele vai tentar matricular, não vai conseguir, não vai entender por quê, vai tentar recuperar sua senha, e aí eu reseto de novo, e aí eu estou impedindo, estou causando uma negação de serviço direcionado a um usuário específico, né, a um aluno que vai perder sua matrícula por conta do D, do Stride, a ameaça de disponibilidade, denial of service, né? Então, o denial of service vai impedir o acesso ao sistema e essa ameaça pode gerar um prejuízo muito grande. A questão é, de tudo isso, né? Por onde a gente começa? O que, que realmente vai causar danos irreversíveis ou que são suficientemente altos? O que é um dano de alto risco? É algo que vai. O mais alto risco, né, é algo que vai impedir o funcionamento da própria universidade ou da continuidade dos seus serviços. Por exemplo, a matrícula. Se eu conseguir impedir que todos os estudantes se matriculem, eu estou barrando basicamente a universidade de funcionar. Não está funcionando a universidade naquele momento. Aí vai baixando o nível, né, de severidade. O nível de severidade moderado é aquele que eventualmente o aluno vai ter lentidões, vai ter que tentar mais de uma vez acessar o sistema, mas que ele ainda consegue. Então, o nível de severidade alto é quando ele não consegue, né? Já está num nível bastante comprometido o sistema. Agora, uma severidade moderada é quando você consegue ainda ofertar serviços essenciais, mas de forma mais limitada. Severidade baixa é quando não afeta o funcionamento principal do sistema, mas de alguma maneira há alguma coisa fora de ordem que está atrapalhando o uso comum do sistema, certo? E aí depois, fora isso, né, tem severidades variando, né, de baixa, moderada, média, alta, de acordo com o tipo, né, de ativo e o risco, o impacto que isso pode trazer. Então percebam que essa pergunta do entrevistador de qual é o prejuízo que esses ativos podem sofrer caso algo saia errado, ou, por exemplo, o que pode causar o maior prejuízo nesse processo, é bastante importante, tá? Porque a partir daí a gente consegue, então, não só encontrar as ameaças, mas também mapear casos de abuso. Nós já acabamos de conversar sobre alguns casos de abuso. Alguém descobriu a senha de um usuário, por exemplo, no estudante, e depois que ele descobriu a senha do estudante, ele conseguiu cancelar a matrícula. Isso é um caso de abuso, tá? Então, essas informações são bastante úteis e serão usadas na aplicação do Stride. Eu posso também perguntar, né, numa nova iteração, uma nova rodada de perguntas, eu posso dizer, e se a matrícula for cancelada ou alterada? Ou seja, eu já estou aprofundando para uma das ameaças e um caso de abuso específico, né? O sistema precisa mostrar quem realizou essa operação? Eu estou falando agora da auditabilidade, estou falando do não repúdio, né? Então, o R do Stride é justamente relacionado ao repúdio, ou seja, eu preciso mostrar quem autorizou e quem realizou aquela operação.
Idealmente, sim, né? Então, mas óbvio que você não vai fazer isso se o cliente não quiser, mas é por isso que você tem que fazer essa pergunta. Então, provavelmente o reitor ou a pessoa que está sendo entrevistada falaria sim, o sistema precisa manter um registro das solicitações, cancelamentos, alterações administrativas, para que seja possível identificar quem realizou cada ação e em qual momento essa ação foi realizada. Então, após essa resposta, você pode perceber, então, que ela está relacionada ao repudiation, né, do STRAD, e sem registros confiáveis, uma pessoa ela poderia realizar uma operação e depois negar que realizou, né? Alguém lá da coordenação da secretaria ou qualquer pessoa com acesso ali poderia fazer algo errado com algum dos alunos, seja lá qual for o motivo, né? E depois simplesmente dizer que não sabe de nada e que não fez nada, tá? Bom, pessoal, então esse pequeno vídeo, dá para dizer assim, ele foi pensado então para que vocês entendam como transformar essa conversa, essa entrevista que vocês têm com o cliente em algo útil para que você consiga iniciar a modelagem de ameaças.